Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, ó. Nem faz muxoxo, nem diz, ai professora, vamos ler? Vamos sim. Vamos ler juntos, quero apontar coisas de entendimento, de correspondência sintático, semântica, morfológica, tudo que seja possível para você e de quebra, te dar repertório, né? Te ajudar a conferir, a criar, a entender mais repertório para suas escritas e leituras do cotidiano e para a sua cidadania. E olha, gente, esse encontro de hoje, esse nosso momento agora nessa aula, tem muito a ver com reflexões de cidadania, viu? Eu sei que pode ser que em alguns momentos aí, para algumas pessoas aí do outro lado, faça um efeito, faça um sentido assim, dizer, nossa, ó, é sério isso, a gente precisa promover, né? Se ajudar a promover essa mudança. E em outros vai dizer, ah, nada, eu sou esse tipo de pessoa mesmo que faz isso e que não quero me alfabetizar digitalmente. E pronto, já dei o tema, né? Alfabetização digital, gente. Vai ser o mote da nossa conversa, mas não se esqueça. Nós estamos falando de leitura guiada e interpretação de contexto, mas vamos falar de características técnicas de norma padrão e língua culta contemporânea, para a gente ficar esperto nas questões de prova. E daí? Já está com o caderninho em mãos? Se não, pode apertar o pause e buscar, que a gente já volta a conversar. Daí você solta e eu vou tramelando por aqui, tá bom? Vamos juntos? Então vem para a tela comigo. Leitura e análise de textos em seus contextos, parte 2. E sim, eu dizia que a temática está relacionada direta e intimamente, gente, à alfabetização digital. Bom, pessoal, deixa eu ter uma conversa mais abrangente e voltar um pouco lá para o início dessa segunda década do século XXI, né? Mais precisamente aí 2010, por aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vou fazer esse recorte temporal, pessoal, para chegar até nesse nosso processo de alfabetização digital, tá? É assim, lá pelos idos de 2010, por aí, a gente tinha os primeiros, né? Era bem os prelúdios aí, tava no 1, 2 ainda, talvez o 3 já estava chegando no mercado, dos iPhones, né, pessoal? E eu falo assim do iPhone como uma marca registrada nesse processo evolutivo das telas que passaram a estar no nosso cotidiano, não porque ele seja o único, mas ele é o precursor e é o que atingiu o maior número de pessoas em menor escala de tempo. E é o que fez toda essa revolução de a gente poder estar com as coisas ali, ó, na palma da mão, né? Tá com tudo, tá com o banco, com e-mail aberto, com, enfim, redes sociais, está tudo ali concentrado numa microtela, né? Bom, ele começou esse processo, então, ainda lá na primeira década do século XXI, mas esse processo vem mais fortemente nessa segunda década. E eu falo da Apple, precisamente, eu falei o iPhone, mas o iPhone é o telefone, é o smartphone, né? Mas a Apple e o iPad e outras, né? E o próprio computador e tudo isso. Por quê, pessoal? Porque naquele momento, olha, se você viveu aquele momento nesse sentido, você vai se lembrar, ou de repente escutou alguém falando disso, vai se lembrar também, ou de repente até falou isso, né? Até foi partidário dessa situação, dizendo assim, ó, se preparem, porque as gerações futuras aí, bem próximas, vão ser tudo analfabeta, porque tá chegando aí essa coisa de ficar lendo livro nas telas, e isso vai acabar com o livro. As pessoas não vão mais ler, né? Onde já se viu trocar a folha que você marca, que você risca, que você põe, né, post-it, que, enfim, por uma tela. Já pensou? Vai se perder tudo, né? Não vai ter mais construção de conhecimento. Vão acabar com o livro, vão acabar com a revista impressa, com o jornal, com tudo isso. Olha, pessoal, vamos lá. Em alguma medida, isso é verdade em relação aos jornais e revistas impressos, que são esses pães quentinhos do cotidiano, né, que também tem uma vida útil muito, muito, muito exígua, muito curtinha. Como assim? A gente lê de manhã, passa os olhos, daí de tarde já está lá para quê? Para o cachorro, né, usar, para o gato, para o cachorro usar. A volatilidade do jornal, da revista, continua, né? E aí, claro, muitos periódicos pararam de sair em circulação impressa e passaram por questões financeiras mesmo, né, a ser produzidos só digitalmente. E inclusive ser fechados em programas que imitam
você folheando e você pode marcar e você pode destacar, né? Tem tudo isso, tem essa imitação do virtual em relação ao real. Legal. Em termos de livros, pessoal, olha, nunca se produziu tanto, se divulgou tanto e se leu tanto, graças à possibilidade dessa portabilidade nas telas. Então, todo esse fundo apocalíptico que havia relacionado a os livros vão sumir e tal, não se verificou. Agora vou dizer para vocês, tem um outro lado que não se deu muita atenção, não se deu muita bola naquele momento, pensando em todas essas redes de comunicação que a internet possibilitou, né, gente? Porque são várias redes sociais que a gente pode participar simultaneamente, né, ao mesmo tempo e tal. E não se pensou nisso como o quanto as pessoas poderiam não estar preparadas para agir no mundo virtual do jeito como elas agem no mundo real e para as consequências disso, né? Tá, prof, por que você fala isso? Porque olha só, é um pensador que eu gosto muito de citar, pessoal, e não é assim rabugice minha, não, dizer, ai, também só fala desse homem aí. Não, pessoal, é porque é um cara mara, para a gente entender bem qual é a circunstância da proposição dele. É Humberto Eco, um cara que com quase 80 anos já estava ali, ó, no bote da coisa e ó, pá, publicou. Não contem com o fim do livro, dizendo, olha gente, se vocês estão com medo porque o tablet vai engolir o livro, que não sei o quê, esqueça, isso não vai acontecer, ele vai popularizar o livro. Bingo, acertou, né? E também, com mais de 80 anos já, ele diz o quê? Ó, o grande problema das redes sociais é que elas acabaram por dar voz aos imbecis que antes falavam só para os seus coleguinhas de grunhido aí. E agora eles podem falar para o mundo. E, infelizmente, as pessoas acabam dando força para essa voz, né? Para essas vozes imbecis, dizia ele. E olha, gente, bingo, acertou de novo, né? Então, assim, é bem legal a gente saber que existem teorias sobre comunicação na era virtual, tão recentes, mas de gente tão experimentada em comunicação e semiótica quanto era Humberto Eco, e que, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo juntos, como experiência humana, singular e plural, a lidar com esse objeto que é essa tecnologia de comunicação que nos possibilita tudo isso, né? Então, eu queria fazer essa incursão mesmo, gente, é um raciocínio necessário. Afinal de contas, isso já foi tema do Enem 2 vezes, tá? Então, lá em 2011, quando se tratou de limites entre público e privado na rede, já se via intercorrência dessas coisas, das pessoas não saberem, né, ou não terem a noção da responsabilidade que é publicar alguma coisa na rede que perde seu controle completamente, né? A gente não sabe onde vai parar. Não adianta dizer assim, ah, mas na minha rede social, prof, eu tenho só amigos que eu deixo ver minha publicação. E esses amigos que veem a tua publicação não podem printar e passar para frente? Ai, mas eu confio em todos. Glória, benção a Deus. Vamos lá. Então, né, é um cuidado bem especial nesse sentido, gente, tá? E aí, como não se sabia lidar, tinha esse problema, o Enem trouxe essa proposição. Agora, já mais recentemente, em 2018, ele trouxe a manipulação de dados na internet, que é algo que já é, assim, mais complexo. Já é muito mais esperto do que você, indivíduo, saber o que expõe ou não na rede, né? É uma esperteza de te conduzir para uma bolha que faz com que você pense que as pessoas à sua volta pensam, à sua volta virtual, né? Pensam só igual a você, têm as mesmas escolhas, as mesmas aptidões e que você está tendo liberdade. Olha só, né? Então, gente, para enxergar que a gente não está tendo liberdade, que a gente está sendo direcionado por conta de uma busca ou de uma página que a gente abriu, ou abriu 1 ou 2 vezes e daí eles começam por algoritmo nos direcionar, isso tudo só advém de uma boa e plena alfabetização digital. A cultura de não divulgar fake news também, gente, isso só vem de uma plena alfabetização digital. Então, eu quero aproveitar esse texto e queria mesmo fazer essa introdução para dizer para vocês que tecnologia de informação e comunicação está recheada, né, da prova de linguagens do Enem. Está sempre aparecendo com um monte de reflexões a respeito e já apareceu 2 vezes como tema de redação. Então, é uma reflexão necessária para a gente, viu?
Vem para a tela, vamos ver o que essa estudiosa, essa socióloga sobre alfabetização digital tem a nos dizer e como é que a gente pode estruturar nosso raciocínio sobre isso também, pessoal. Olha só, ela diz o seguinte: a alfabetização digital é antídoto contra ódio, diz socióloga. Para Esther Solano, instrumentalização da educação brasileira gerou cidadãos com baixa capacidade de convívio. O que vem a ser? Essa afirmação é muito forte, né, gente? Instrumentalização da educação. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos lá. Uma língua instrumental, pessoal, para quem de repente diz, eu fiz língua instrumental, prof. Ou quem não fez graduação ainda, quem entrar na graduação, você, nossa, estão oferecendo aqui uma aula de língua instrumental. O que é isso, pessoal? É, por exemplo, assim, a gente não vai fazer língua estrangeira, qualquer que seja. Diz, eu não vou fazer língua para falar, me comunicar ou coisa assim, eu vou fazer um instrumental, que é só leitura e escrita em língua estrangeira. Então vejam o que ela está dizendo aqui, instrumentalização da educação brasileira. Quer dizer, se você está só lendo e escrevendo ou só reproduzindo um modelo sem refletir a respeito dele, você está sendo um cidadão ou você pode vir a ser um cidadão com baixa capacidade de convívio. Por quê? Porque você só sabe aplicar o siga o modelo. Né? Saiu disso e é um problema da vida real que envolve outras pessoas com outras vontades, desejos e características, você já não sabe resolver. Opa! Então vejam, isso é uma acusação muito séria, gente, é uma informação muito séria sobre educação, tá? Segue lá. Então vamos ver. O antídoto contra o discurso de ódio é a alfabetização digital. Isso é o que sugere Esther Solano Galego, socióloga, professora da Unifesp e organizadora do livro O Ódio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil, da editora Boitempo, lançado ainda na esteira das eleições brasileiras de 2018. Para Solano, a reprodução de falas discriminatórias está ligada à educação excessivamente instrumentalizada praticada no país, né? Quer dizer, se eu não entendo, olha, no encontro anterior a gente falou de racismo estrutural, né? Que é mais ou menos assim, quando a gente pratica, quando a gente realiza atos que são do cotidiano, da nossa vida, e que a gente nem percebe que são manifestações de racismo arraigado, né? A gente não percebe que isso é uma manifestação de racismo. Isso é racismo estrutural. Aí ela diz, a educação excessivamente instrumentalizada, aquela que nos orienta a como fazer, a como escrever, a como ler, diz, essa educação ela não permite reflexão. E não havendo essa reflexão, a gente corre o risco de ter um maior número de reprodução de falas discriminatórias, né? Falas que segregam o outro em vez de incluí-lo socialmente. Vai lá. É uma educação muito focada na ideia de formar trabalhadores, que é técnica e esquece a política. Vemos pessoas com ensino superior completo que dizem barbaridades e podem ser muito intolerantes. Essa incapacidade de convívio existe porque muitos brasileiros não foram ensinados a lidar com o diferente. Nem todo mundo está preparado afetivamente e intelectualmente para isso, afirma a doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid. Olha, pessoal, à medida que a gente vai lendo, vai percebendo o quê? Já vem imagens, ideias, informações à nossa mente. Dizer, peraí, uma pessoa que não aceita ou não, né, ou discrimina o outro porque o outro é diferente ou porque não é, diz aí, quer dizer, o que se constata? Que a educação de inclusão, de entender o outro como um ser humano também, dotado de todas as qualidades e direitos, como eu, falhou em algum momento. Seja na educação familiar, seja na educação escolar. Às vezes as duas, né? Daí vai lá. Segundo a pesquisadora, é importante ter uma educação política e crítica que possa, de fato, formar cidadãos aptos para conviver com as diferenças e respeitá-las. E aqui eu quero fazer um pequeno, mas significativo parêntese, tá, pessoal? O fato de a gente, às vezes, e vejam que em linguagem isso é muito evidente, né? De eu trazer e trago muitos textos que têm críticas a governos, a presidentes,
a ações legislativas, a ações executivas, a ações da justiça. O fato de a gente ler esse tipo de texto está nos instruindo para a vida, né? Por quê? Porque à medida que eu leio um texto que critica uma determinada ação do judiciário, eu tenho, se eu estou bem alfabetizado, digitalmente inclusive, eu tenho a capacidade de dizer, opa, esse texto está dizendo besteira, né? Ou ainda de duvidar de várias partes e dizer, peraí, não é bem assim que a informação se constrói. Pessoal, isso é liberdade de informação, né? É poder ler de tudo que a gente quiser, discutir de tudo que a gente quiser e discordar, tá? Então, vamos lá. Por isso que ela diz aí também, ó, estudar, ter uma educação política e crítica é importantíssimo. Por quê? Senão a gente aceita de tudo um pouco. Senão a gente aceita, por exemplo, que né, diz assim, vamos supor, um cenário que está desenhado no Brasil e que vai dar muito pano para manga ainda relacionado à reforma previdenciária. Diz, bom, peraí, tem que reformar, não tem que reformar? Não sei, disseram assim, disseram assado. O que que tem? Se a gente não se instruir, a gente fica comprando só o peixe pronto, né? Então é bem importante dizer, bom, isso é participação política. Saber, se inteirar, querer entender o que pode ou não acontecer com a sua, com a minha, com a nossa previdência, gente, é educação política. Então toma cuidado, porque às vezes a gente confunde educação política com fazer partidarismo político, que são coisas completamente diferentes, tá? Política partidária é uma coisa, fazer política no dia a dia e entender quais são as políticas de amparo à população é outra coisa, tá? Então, só para a gente ficar esperto, por isso que eu disse que ia fazer um parêntese pequeno, mas significativo. Vai lá. A ruptura entre familiares. Ai, gente, como eu vi gente brincando, né? E às vezes falando sério nas redes sociais, dizendo o almoço de Natal ou a ceia de Natal foi cancelada, porque na minha família todo mundo brigou, porque, né, não sei o que lá, não sei o que lá, por causa de política, né? De política partidária, não de fazer política. A ruptura entre familiares, casais e amigos ocasionada pelo processo eleitoral do ano passado, então esse texto é de 2019, né, ele está se referindo ao processo eleitoral de 2018, teve saldo negativo para todo o país, segundo ela. Não se tratou apenas de ruptura institucional e política, mas de ruptura social. Era enxergar no outro um inimigo continuamente. E o outro podia ser meu filho homossexual ou podia ser meu namorado petista. É uma ideia profundamente antidemocrática, de não tolerar o convívio com o outro. A saída, segundo a socióloga, é a alfabetização digital. Educar o brasileiro para que ele saiba encontrar formas responsáveis de se informar por meio das redes sociais e também de se comportar dentro delas. Olha, gente, que importante isso aqui, ó. Tem que fazer um coraçãozinho nisso aqui, ó. Então, quer dizer, rede social está aí para a gente banir, proibir, dizer Deus o livre, então só tem coisa ruim? Não, gente. Todo amparo, aparato, crescimento tecnológico, inclusive das redes sociais, está aí para a gente se beneficiar dele, se a gente quiser, né? E tiver disposto. E também tiver quem puxa a nossa orelha, quem nos ajude a fazer isso, né? Porque a gente está aprendendo todos juntos a lidar com as repercussões e com as responsabilidades que as redes sociais exigem de nós, né? Então vejam, quando ela diz aqui alfabetização digital, o que é? Diz, ó, é para ensinar o brasileiro a encontrar formas responsáveis de se informar. Então, não é achando que o site do sensacionalista está dando notícia séria, gente, né? Ou não é divulgando fake news e pegando de qualquer fonte, de qualquer lugar, tá? E também do quê? Para se comportar dentro delas. Ó, isso aqui é fundamental, né? É encontrar formas responsáveis de se informar e saber se comportar dentro das redes. No fundo, a gente volta à mesma ideia de um conhecimento politizado e crítico, mas ligado à utilização das redes sociais. O aluno precisa ser ensinado a se posicionar, a agir e reagir. É essencial um ensino que seja voltado também para essa mostra online, para a sociabilidade na internet. A pessoa precisa ter alfabetização digital para saber se a informação que está lendo é verídica, para ter um comportamento minimamente responsável.
Quer dizer, não tem adivinhação, né, gente? Como é que eu vou adivinhar que aquilo que eu estou lendo é verdade ou não? Eu tenho que ir fazendo testes, né? Procurar, dizer, peraí, que jornal é esse? Qual é a fonte mesmo disso aqui? Quem é que diz? Tem outros lugares publicando isso? Olha, pessoal, uma situação aqui que eu me lembro que agora parou até de acontecer um pouco, mas que acontecia muito. É assim, ó, de repente tinha um figurão, sei lá, de qualquer área do conhecimento aí, né? Ou uma pessoa famosa, enfim, que morreu em 2010, vamos supor, né? Aí tinha a notícia lá que ele morreu em 2010, morreu fulano, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso passa, o tempo passa, de repente a pessoa não se lembra mais, né, que aquela pessoa morreu. E daqui a pouco aparece na timeline dela, sei lá por que cargas d'água, essa notícia de novo, lá em 2016, e ela publica consternada de novo. Oh, que dó, vejam, morreu fulano. Você fala, bah, mas fazia 6 anos que ele tinha morrido, né? Vejam, então, o que falta aí? E eu tô falando uma coisa singela, gente, que não causa nenhum rebuliço a mais do que o constrangimento, às vezes, de dizer, vixe, né, publiquei que o cara morreu faz 6 anos já, né? É muito menos pior, ou não chega nem aos pés de espalhar fake news que detona a vida de alguma pessoa, tá? Mas, ao mesmo tempo, já é um indício desse descuido, de dizer, peraí, se você não se informa, não olha a fonte, não olha a data de publicação, quer ver, ó, tem essa da morte de pessoas famosas e tem a da frente fria, pessoal. Eu moro em Curitiba, e Curitiba tem, às vezes, apresentado aí uns verões atípicos com muito calor, que a galera que mora aqui, a gente não está acostumado com esse calorão que faz aqui nesses momentos, né? Tem apresentado calor atípico. Aí, bora lá, o que começa a aparecer no Facebook do pessoal? Aquela notícia que é lá de 2013, que dizia, deve vir uma frente fria que vai causar não sei o que lá e frio em Curitiba na próxima semana. Só que é um link de uma notícia de 2013, do inverno de 2013. E a galera fica, né, compartilhando de novo, dizendo, ai, graças a Deus, vai refrescar. Eu falo, gente, tem que ler a notícia antes de compartilhar, tá? E tem que olhar qual é a fonte, qual é a data, tudo isso, gente, tá? Esse fervo tem que fazer. Educação tecnológica, né? Daí diz assim, a ideia é que o discernimento individual possa regular o conteúdo a que cada um está exposto, sem interferências drásticas nem controle excessivo do Estado. Há, de fato, páginas que muito ostensivamente propagam fake news e aí, claro, elas devem ser retiradas do ar. Mas existe um limite tênue entre o que seria a fiscalização do conteúdo de ódio e de fake news e a censura. É delicado isso. E é um grande medo dos grupos progressistas que lutaram pelo marco e pela liberdade da internet, que em nome de criar uma nova legislação muito dura contra esse tipo de informação falsa, seja provocada uma censura na internet. Afirma ela, que também é a favor de responsabilizar grandes corporações como o Google e o Facebook. As redes sociais funcionam com algoritmos que selecionam o que cada um vai acessar. Olha aqui, ó, tema de redação 2018, né, gente? A falsa ideia de liberdade na rede, normalmente de acordo com o que o usuário mais vê, comenta ou compartilha. Assim, criam-se as bolhas, que favorecem o encontro de conceitos semelhantes e os impulsionam. Por isso, o discurso de ódio encontra um campo bastante fértil nas redes sociais, além do fato de que as pessoas se sentem mais protegidas pela falta de fiscalização e pelo anonimato. Isso desenvolve uma polarização muito clara e uma lógica bélica, cria um muro virtual entre pensamentos distintos. A mesma agressividade vem se estabelecendo no Brasil em relação à imprensa. Donald Trump, nos Estados Unidos, estabeleceu uma cruzada contra a mídia, destratando jornalistas e desmentindo reportagens na internet. Estratégia semelhante foi adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, do PSL, que passou a desqualificar o trabalho de jornais, a selecionar quem poderia participar de suas coletivas de imprensa e a usar intensamente as redes sociais para suas colocações. Quando a imprensa é atacada, a democracia também é atingida, porque não existe democracia sem acesso à informação. Ter uma imprensa realmente qualificada, que forneça informações de alto nível, significa que os cidadãos vão ter também uma formação política qualificada e de alto nível. Obviamente, um governo demagógico
e populista não quer um cidadão que consiga criticar e questionar. Quer um cidadão infantilizado e, portanto, é um governo que vai favorecer as fake news em detrimento da qualidade de imprensa. Segundo Galego, a polarização vem sendo usada como estratégia política no mundo todo. Se você vir detalhadamente os movimentos de extrema-direita dos Estados Unidos e em países da Europa, como Itália, Hungria e França, a retórica é sempre a mesma. Como esses grupos não têm normalmente propostas pragmáticas e são muito violentos no discurso, com frequência apostam nesse jogo de colocar o outro polo como inimigo, forçam o ódio político. O que chama a atenção é que muitos eleitores que apoiam esses discursos bélicos assumem uma postura defensiva ao dizer que não os compartilham, segundo o sociólogo. Veja que importante, né, pessoal? Então ela pegou assim, um exemplo de como o Donald Trump tem tratado, tem lidado com a imprensa nesses primeiros anos de governo, como aqui no Brasil Jair Bolsonaro também tem lidado e como alguns países da Europa que estão com governos mais conservadores têm lidado. E o que é legal e interessante verificar no fim de contas no frigir dos ovos, gente? Ó, se a relação entre imprensa e governo está espinhosa, é porque está tudo certo. Porque a imprensa surge, nasce e só se alimenta de cobrar do governo. Esse segmento, pelo menos, de imprensa, né, gente? De cobrar propostas, possibilidades, mudanças, de cobrar em prol da população o que é que esse governo tem a oferecer, a fazer, a construir, tá? Então é um ponto bem importante da gente entender aí, tá bom? Se está tendo, vamos dizer assim, entre muitas aspas aí, gente, briga entre imprensa e governo, é porque as coisas estão correndo bem. Quer dizer, cada um está fazendo o seu papel. O governo está tentando explicar o que está acontecendo e a imprensa está ali, ó, cobrando, está na cola desse governo, né? Então a gente teria que desconfiar se não tivesse mesmo nenhuma farpa, nenhuma diferença, nenhuma cobrança estratégica de um lado e de outro, tá? Então é importante perceber, gente, ó, nós caminhamos aí da ideia de quando surgiu essa força, né, veloz do trabalho com mídias digitais e tudo isso, e como isso hoje muda a nossa percepção de mundo e também às vezes nos dá essa falsa ideia de liberdade e de possibilidade de escolha, tá? Bem legal, é uma temática que sempre vale muito a pena a gente ficar sabendo mais, pessoal, e eu quis fazer essa leitura guiada para falar para vocês, ó, TICs, gente, tecnologias de informação e comunicação. Não é à toa que elas estão no Enem com muita força todos os anos, nas questões objetivas de linguagens e volta e meia na redação para você refletir, tá bom? Um abraço, gente. Já já nos vemos em outro encontro.